Em nome de Jesus, né? Está aqui nosso pastor, em nome de Jesus, né? Aleluia. Vamos orar, igreja, amém? Levanta a mão para cá, igreja, amém? Vamos orar aqui por esse humilde servo de Deus Altíssimo, amém? Santo Deus, poderoso Pai, Deus de Isaac, de Jacó, Deus de Abraão. Pai, está aqui, Pai amado, teu humilde servo. Pai, que ele venha falar, Pai querido, ó Santo de Israel. Pai, o que nós não queremos ouvir, mas o que o Senhor quer que a sua igreja ouça. Usa ele com autoridade e ousadia. Revela o culto, Pai amado, Pai querido, através general da sua palavra. Deus, assim para a tua igreja ele pede, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Senhor, irmãos. Amém. A vitória é nossa. A vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Os vitoriosos, levante as mãos e glorifique a Deus. Glória a Deus. Urabashuri bicala basuri biandarai. Eu sinto Deus aqui nessa noite. Meus queridos, glória a Deus. Meus queridos, eu quero externar minha alegria pelo privilégio que Deus nos concede de estar aqui juntamente com os irmãos, exaltando a Santíssima Trindade, dentro de tudo quanto o Senhor tem feito nesta noite profética. Quero louvar a Deus por toda a igreja, engrandecer ao Todo-Poderoso pela vida do pastor, que Deus tem direcionado nesta noite. Quero adorar a Deus por todos os irmãos que reunidos estão para comungar no mesmo propósito de honrar a santidade de Deus nesta noite. Glorificado seja o Senhor, que Ele cresça e que nós venhamos diminuir. Quero adorar a Deus pela vida dos nossos amigos, honrar ao Senhor pela vida do nosso irmão Fernando, a missionária Patrícia, a todos os irmãos que me antecederam. Quero adorar a Deus pela vida da minha esposa, que está aqui, essa mulher de Deus, mulher de oração, e para a honra e glória do Senhor, no próximo ano, agora, dia 27 de janeiro, a gente faz 23 anos de casado. Coisa linda. Né? E o diabo tenta, mas nunca consegue. E Jesus é bom, e porque existe uma igreja que ora. Aleluia, Deus! É muito sério o que Deus está fazendo aqui nesta noite. Verdade. Confesso-vos que diante da grandeza de tudo aquilo que já foi remetido a nós, é um desafio falar como bem o nosso irmão proferiu. Falar depois dessa sumidade, o que vamos dizer, né? É desafiador. Mas nós somos a igreja do Senhor. Estamos aqui nesta noite, apesar de ser um culto em ação de graça, com propósito, porque crente não anda sem propósito. Verdade. Crente anda com propósito. E para mim é um privilégio, sendo tão pequeno, estar aqui, tendo em Deus esta incumbência. E que o Senhor seja exaltado. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Deus me deu uma palavra, você ainda quer ouvir? Sim. Sim. Pode tomar o seu assento. Não vou tomar muito tempo, mas eu preciso ser fiel ao que Deus colocou no meu coração. Amém. Eu faço as minhas palavras, as palavras do meu amigo Diácono Adilson. O melhor lugar para estar é no centro da vontade de Deus. E como eu não sou pregador, e nem condição de ser pregador eu tenho, não tenho voz de pregador, não tenho conhecimento de pregador, não tenho nem estatura de pregador, mas eu gosto de falar o que ele manda. Então eu estou aqui para falar o que ele manda. É um culto em ação de graça. Se é um culto em ação de graça, a festa é para ele, ele vai servir o que ele quiser para nós. E eu já quero dizer para você o seguinte: não fique irritado comigo não. Imagina quando ele for. Não fica triste comigo não. Tá? E se você ficar triste, não estou preocupado também não. Eita, coisa linda. Eu vou falar o que ele mandou. Desse jeito aí. Amém? Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia. No Evangelho de Jesus Cristo. Deus está aqui porque eu estou sentindo a presença de Deus. Aleluia! Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos,
Aleluia, aleluia. É muito forte o que Deus está fazendo aqui essa noite. Aleluia, Jesus. Creio nisso. Aleluia. Glória a Deus. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, capítulo de número 7. Glória a Deus. Quer passar? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Capítulo 7 de Marcos. Eu quero ser bem paulatino esta noite. Eu quero ser bem paulatino. Eu quero fazer uso de uma didática extremamente prática. E pela comida ser forte, eu não posso servir de uma vez. Eu tenho que ir pelas beiradas. Eu nunca vi ninguém comer comida muito forte, quente, rápido. Então tenha paciência com o pastor Maico nessa noite. Porque Deus me deu uma palavra e apesar de ser culto e ação de graça, eu tenho que falar o que ele mandou. Coisa linda, Jesus. Tudo que foi dito é muito lindo, porque tudo que está acontecendo aqui está vindo de Deus. Verdade. Tudo. E não será diferente com essa palavra. Os que acharam Evangelho de Jesus escrito por Marcos, capítulo 7, diga: eu vou para o céu. Eu vou para o céu. Quem não achou, diga: eu também vou. Também vou. Graças a Deus. O versículo de número 30, capítulo 7, escrito por Marcos, o versículo de número 30, nos diz assim o texto seletivo: e quando ele chegou em sua casa, viu que o demônio havia saído e a sua filha deitada sobre a cama. E novamente, partindo das regiões de Tiro e Sidom, ele foi até o mar da Galileia, passando pelo litoral de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo que falava com dificuldade. E lhe pediram que impusesse a sua mão sobre ele. E tirando dentre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos. E cuspiu e tocou-lhe a língua. E erguendo os olhos aos céus, suspirou e disse: Efatá, isto é, seja aberto. Imediatamente os seus ouvidos foram abertos, e a amarra de sua língua se soltou, e ele falava claramente, em algumas traduções corretamente, em outras traduções sem dificuldade. Dá um grito de glória a Deus bem forte. Glória a Deus. Pois bem, esses respectivos versículos que nós fizemos menção nesta noite, para que tenhamos uma compreensão plena do que lemos, é preciso uma meditação profunda. Porque o texto está cercado de verdades apologéticas. São versículos riquíssimos e cristocêntricos, que revela-nos, dentre tantos momentos importantes do ministério de Jesus, um dos momentos importantes do ministério de Jesus Cristo. A Bíblia é categórica no proferir, dizendo que Jesus é 100% Deus e 100% homem. Jesus era a personificação de Deus como homem. Isto é uma verdade absoluta, até porque ninguém matou Jesus. Que é isso, pastor? Ninguém matou Jesus. O texto é explícito dizendo que ele se entregou à morte de cruz. Foi levado ao Gólgota, ao monte chamado Caveira, e expirou.
e antes mesmo que morresse em carne, abriu a boca e disse: está consumado. Uma tradução muito prática para esse termo é: o preço está pago. Aleluia. Após isso, o texto é explícito dizendo que ele vai ao inferno, toma das mãos de Satanás a chave da morte e do inferno, e todo o poder é lhe dado, tanto na terra quanto no céu. João diz categoricamente no capítulo 1, escrito por ele, que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O apóstolo Paulo diz que ele é a primazia entre os mortos. Por que a primazia entre os mortos? Porque outros personagens bíblicos, Diácono Adilson, ressuscitou. Porém, apesar de terem ressuscitado, morreram novamente. Jesus ressurgiu, ressuscitou ao terceiro dia e está vivo até o dia de hoje, para todo sempre. Ele é o Alfa, ele é o Ômega, o princípio e o fim, aquele que é e aquele que há de vir, e os que acreditam dão um grito de glória a Deus por essa verdade. Jesus se manifesta apostolicamente com um propósito profundo de transformar a nação de Israel. Todos nós sabemos que a salvação era para os judeus, mas as cartas escriturísticas do livro sagrado diz que os judeus lhe rejeitaram. E aí a Bíblia afirma dizendo: já que os meus me rejeitaram, e todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu vos lançarei fora. Aleluia. E darei a este o poder de serem chamados filhos de Deus. Eu estou sentindo a presença de Deus. Eu não sei nem se eu vou conseguir terminar de pregar, mas vamos lá. Nós entendemos então que o propósito primário de Deus inicia-se em Jesus e consuma-se em Jesus. Jesus é aquele que é, e certamente chegará um momento em que todo olho o verá. E quando todo olho o verá, a Bíblia diz que toda língua terá que confessar, e todo joelho terá que se dobrar, porque Ele é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Aleluia! A Bíblia diz em Apocalipse de uma forma muito profunda, que se nós pegarmos a conjunção da estrutura física de Jesus na sua primeira manifestação, quando Isaías vai descrever a aparência de Jesus, ele diz: e ele não tinha beleza e nem formosura. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós sabemos exatamente como era a forma corpórea de Jesus Cristo na sua primeira aparição. Como ele era, eu não sei, mas eu sei que João escreve em Apocalipse de forma muito categórica que ele, depois de ascender aos céus, após a sua ressurreição, elevado a Deus, antes de descer como homem, despe-se da sua glória, se esvazia de si mesmo e se manifesta como homem, morre como homem sendo Deus, ressuscita vencendo a morte, após 10 dias da sua ressurreição, ele ascende aos céus, e a Bíblia diz que todo o poder foi lhe dado, tanto nos céus como também na terra. Aí a palavra do Senhor diz que após ele ter ascendido aos céus, a disso, ele retoma o seu lugar à direita de Deus. E se eu não sei, senhoras e senhores,
é maravilhoso, porque quando a gente fala de Jesus e a igreja entende, a igreja glorifica porque reconhece a majestade de Cristo. Em algumas igrejas, se você for pregar acerca de Jesus, a igreja não tem entendimento. Se você falar que Jesus está presente, ele não dá glória. Mas se tu falar que o anjo desceu, ele começa a pular, rodopiar. Mas a Bíblia diz que Jesus é maior do que os anjos. Glória! Jesus é maior do que Moisés. A Bíblia diz que Jesus é maior do que Enoque. A Bíblia diz que Jesus é maior do que os principados. A Bíblia diz que Jesus é maior do que os reis. A Bíblia diz que Jesus é maior do que os governadores. Ele é maior e quem acredita que ele é maior. Jesus é tão poderoso que a Bíblia diz que quando os discípulos se encontraram em dificuldades espirituais para discernir como se daria a missão deles, Jesus dá uma explicação prática. Quando estiver com problema com Satanás, não tenha dor de cabeça. O que eu faço? Em meu nome expulsarão os demônios. Eita glória! Coisa linda, Jesus! Agora só um pouquinho para a pessoa que está perto de você e diga para ele, calma que daqui a pouco o pastor começa a pregar. Daqui a pouco ele começa a pregar. Jesus é forte. Quando Jesus manifesta o seu ministério numa ordem apostólica, a sua primeira aparição debaixo de um poder divino manifesta-se quando ele tem 12 anos. Ele está introduzido em uma das festas principais do templo, pregando no meio dos doutores, pregando no meio dos sábios, das classes religiosas da época. A Bíblia diz que a sua mãe e o seu pai, participando da festa, vai para casa e o esquece na festa. E aqui está a primeira revelação. Qual é o problema da nossa geração? Estamos esquecendo Jesus dentro do templo. Aleluia. É verdade. Muitas coisas na nossa vida vai começar a mudar quando nós pararmos de esquecer Jesus nas festas. Deus santo. Alabante, eu tenho uma palavra de Deus para nossa vida. Coisa linda, Jesus. Melhor palavra é aqui mesmo, não é? Melhor Não, palavra. não. Melhor palavra. Não. Aí quando eles se dão conta que havia esquecido Jesus, eles voltam ao local da festa. E do lado de fora, eles anunciam que estava lá e diz, esquecemos nosso filho aí. Diga para eles que estamos aqui fora. O texto diz que alguém vai a Jesus e diz a ele, mestre, seu pai, sua mãe, seus irmãos estão lá fora. Aleluia. Santo. E vieram te buscar. Jesus está pregando para os doutores, para os mestres da lei, para os sábios daquela época. Aí ele bate no peito uma conjuntura e olha para quem lhe deu o recado e diz, meu pai, minha mãe, meus irmãos, tem alguma coisa errada. É verdade, eu digo que meu pai, minha mãe, meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu pai. Obrigado, Jesus. Não se pode se intitular da família de Cristo se não está disposto a obedecer a Coisa sua voz. linda, Jesus. A Bíblia diz que as suas ovelhas conhecem a sua voz e as seguem. Aquele que ouve as minhas palavras e a pratica, eu assemelho-a-lo-ei ao homem prudente. Agora, aqueles que ouvem as minhas palavras e não as praticam, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que foi ao espelho, olhou para a sua própria face e saindo dali, se esqueceu de como era o seu próprio rosto. Por que se esqueceu de como era o seu próprio rosto? Porque o homem distante de Jesus, ele vive uma vida transfigurada pelo pecado. É verdade, Jesus. Mas o homem que vive uma vida em Deus, ele vive uma vida definida pela luz. Coisa linda, Jesus mesmo. diz, aquele que está em mim é o sal da terra. Aperte a mão pelo menos de dois e diga, glória ao sal. Sal da terra. Aleluia. E Jesus diz, e se o sal
homens. Obrigado, Deus. Temos um desafio, o qual preservar o tempero que foi atribuído por Deus a nós. Ô, glória! Posso te dar um conselho pastoral nesta noite? Se levante as suas mãos. Então olhe para alguém que está perto de você e diga para ele: aconteça o que acontecer, não perca a identidade. Não perca a identidade. Aleluia, Deus. Obrigado. Não perca a identidade. Eu não sei o que você está ouvindo. Eu não sei, eu já estou terminando. Calma, está nervoso por quê? Eu não sei qual o conselho que você tem escutado. Eu não sei quais são as palavrinhas que você tem ouvido. Mas o Senhor diz no Salmo 1: não andeis segundo os conselhos dos ímpios. Ô, glória! Por quê? Porque os que estão em Deus antes têm o seu prazer na lei do Senhor. Coisa linda, Se Deus Jesus! te der, eu tenho que falar porque é Deus que está mandando. E se porventura Deus te der um desafio para tu estar no meio dos ímpios, seja salvo. Eita glória! Porque crente no meio do ímpio não precisa pregar, porque ele prega a tua vida. É verdade, Crente Jesus! no meio de ímpio não prega de boca aberta, prega de boca fechada. Ô, coisa linda, Diga para ele: Jesus! fica calmo que o pastor daqui a pouco começa a pregar. Ele começa a... Alabaxore me canta, alabaxore me canta, arabarraiva. Olha me canta, arabaxure me canta, arabaxore me calabarraiva. Ô, glória! Arabaxure me canta, arabaxore me canta, arabarraiva. Deus Santo! Arabarraia! Aleluia, Jesus! Manifestando o seu ministério apostólico. A sua primeira aparição como divindade é aos 12 anos. Após os 12, não se sabe exatamente, biblicamente, o que se deu acerca do seu ministério. Porque o sacerdócio em Israel se principiava a partir dos 30 anos. Depois dos 12, Jesus desaparece de forma misteriosa. E vai aparecer com 30 para ser batizado com João, que é o início que vai se dar a ordem apostólica em Israel. Ele vai a João para ser batizado, e João olha para ele e diz: tu vens a mim, eu estou sentindo Deus aqui, tu vens a mim para ser batizado, mas te digo que eu não sou digno de desatar as tuas alparcas. Aleluia! Porque João, ele foi estabelecido como o anjo que clamava no deserto para preparar o caminho do Senhor. Glória a Deus, papai. Jesus se manifesta. O ministério de Jesus dura aproximadamente 3 anos e meio. Que é isso, pastor? 3 anos e meio. Jesus estabelece o seu governo apostólico. Escolhe os discípulos e pasmes. Jesus chega a ter 82 discípulos debaixo da sua ordenança. É só você ler a Bíblia. 12 ele comissionou uma autoridade. E 70, quando ele fala da verdade do Evangelho, não crucificar, já foi ministrado aqui. Aleluia. Quando Jesus começa a mostrar a verdade do Evangelho, que o Evangelho não tinha nada a ver com ganho, que o Evangelho não tinha nada a ver com fama, que o Evangelho não era nem um pouco lucrativo, ele diz: aquele que vocês querem vir após mim de verdade? Vocês querem vir após mim de verdade? Vocês querem me seguir de verdade? Eu quero fazer uma pergunta debaixo da autoridade de Deus aqui. Olhe para o seu irmão e diga: quem será entre nós o primeiro a desistir? Quem será entre nós o primeiro a desistir? Não sou eu. Mas a expectativa de Deus para a tua vida, pelo teu chamado, pelo que Ele tem para você, é que você não desista, porque a Bíblia é categórica dizendo que Deus não tem prazer na alma daquele que retrocede. Santo! Eu não sei o que foi prometido para você aqui nessa terra, mas uma coisa eu posso te dizer: não importa do que vai se dar a tua passagem aqui, o importante é que se você for fiel até a morte, Ele te dará a coroa da vida. Glória! Por favor, dê um aplauso ao Senhor por essa palavra. Eita glória! Jesus, tu és lindo! É melhor parar, né, irmãos? Não, Deixa para outro culto, é só de graça. não. Fala, Jesus. Deixa para outro dia. O texto diz que Jesus escolhe os discípulos.
separa 12 e os comissiona, dá a eles uma autoridade. 70 se manifesta querendo seguir pelo vulto que estava cercando o ministério de Jesus. Quem não queria estar do lado de quem multiplicava pão? Aleluia. Quem não queria estar do lado de quem multiplicava peixe? Quem não queria estar do lado de alguém que fazia paralítico andar, cego enxergar, mudo ouvir, fazia morto ressuscitar? Quem não queria estar a ponto de um escriba que entendia muito bem da lei, olha para Jesus e tenta usar Jesus como trampolim lucrativo? Ele vai a Jesus e diz assim: faz o seguinte, Jesus diz, deixa eu te seguir. Como Jesus tinha um atributo da sua divindade e conseguia profundamente sondar os pensamentos, quando ele pede para seguir, Jesus já sabia com qual intenção ele estava seguindo. Aleluia. Aí Jesus olha para ele e dá uma resposta para ele. Tudo bem, quer me seguir? Mas eu preciso te dar um aviso. Qual? As raposas têm covios. Ela manchori micanda. Uribianda sômia. As aves do céu têm ninho, mas o filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Aí o texto diz que quando Jesus chama os 82 e diz a eles: olha, vocês precisam se negar a si mesmo, porque a maior essência do evangelho não é estar com o microfone na mão. Oh, glória. Qual é uma pergunta? Qual é a maior essência do evangelho, pastor? Qual a maior essência do Não, evangelho, tá muito pastor? fraco para a quantidade de gente que tem aqui. 1, 2, 3. Qual a maior essência do evangelho, Tá muito pastor? fraco. 1, 2, 3. Qual a maior essência do evangelho? Bem-aventurados sois vós, quando vos perseguistes e vos injuriares por amor ao meu nome, porque assim foi com os profetas que vos antecederam. Oh, glória. Olhe para alguém, aperta a mão dele com autoridade e diga para ele: perca a vida, mas não perca a salvação. Perca a vida, mas não perca a salvação. Aleluia. A ponto de Jesus falar: calma, irmão, tá com pressa, já vou terminar. Aleluia. A ponto de Jesus olhar para os discípulos e dizer a eles: e tem mais. Entenda a verdadeira essência do evangelho. Se o teu olho direito te faz pecar, Eita, Jesus. Oh, glória. arranca-o, porque é melhor ir para cá, olha no céu. Aleluia. Glória. Glória. Coisa linda, hein, Jesus? Deus. Do que ir perfeito para o inferno. Desse jeito. Deus. Se a tua mão direita te faz pecar, arranca-o, porque é melhor entrar uma mão faltando no céu do que com as duas No pro inferno. inferno. Sabe o que é que Deus me trouxe aqui para dizer para a igreja dele nesta noite? Aleluia. Posso falar ou fico quieto? Pode Se falar. não pudesse falar, eu ia falar do mesmo jeito. Tire da tua vida todas as possibilidades que te levam ao inferno. Que coisa linda, Ah, Jesus. pastor, mas eu saí de casa com muita ação de graça para ouvir isso. Meu É claro, Deus. porque a Bíblia diz que grande é a multidão que está descendo ao abismo, ao inferno. Verdade. Jesus adverte aos Oh, discípulos. Deus. Aí a Bíblia diz que um moço queria o seguir. Aí Jesus olha para ele e diz: tu quer me seguir mesmo? Faz o seguinte, para me seguir, tu tem que cumprir os mandamentos. Aí ele diz: mas isso eu já faço. Aí Jesus: então tu quer ser perfeito. Então vamos fazer o seguinte, entendi, tu quer ser perfeito, já que tu segue os mandamentos. Então vamos lá, investe tudo que tu tem no meu reino. Acabou. Aleluia. Não Eita, entendeu? Não, vou te Jesus. explicar. Jesus está falando: pega tudo que tu investe nas suas luxúrias e oferta aos pobres que andam comigo. Aleluia. Os pobres andavam com Jesus, pastor? Andavam, eu te provo dentro da Bíblia. Jesus, quando manifesta o seu ministério, Jesus foi o maior pregador que desenvolveu o maior
desenvolvimento social, a maior obra social daquele tempo. Por quê, pastor? Porque todos os mancos, todos os coxos, os paralíticos, os doentes, nas principais festas, os governantes de Jerusalém mandavam ir para o pórtico do alpendre. Dizia para eles assim, ó, faz o seguinte, vai para lá, porque de vez em quando o anjo desce. Sabe por quê? Porque nos períodos das festas, vinha prosélitos de outras regiões que tinham se adotado ao judaísmo e eles queriam deixar a cidade limpa para impressionar, como querendo dizer de alguma forma que na cidade não tinha manco, não tinha gente doente, não tinha ninguém. Mas a Bíblia diz que Jesus andava no meio dos doentes. Aleluia, Jesus. Jesus andava no meio dos pobres. Jesus diz ao moço, quer ser perfeito? Pega tudo que tu investe nas suas luxúrias e oferta para os pobres que estão comigo. Por que, pastor, que os pobres andavam com Jesus? A Bíblia diz que quando uma mulher pega o seu melhor perfume, coloca nos pés de Jesus como oferta e enxuga os pés de Jesus com seus cabelos, Judas olha e fala assim, não, isso poderia dar uma oferta e distribuir aos pobres. Jesus, os pobres sempre estarão convosco. Mas ela escolheu a melhor parte, que foi pegar um bem que ela tinha e depositar no meu altar. Aleluia! É, pastor, porque às vezes Deus não vai deixar você voluntariar a oferta, Ele vai te pedir. Verdade. A Bíblia diz que certa feita, Deus vem a Abraão e diz para ele, Abraão, pega o teu filho, teu único filho, e vai oferecer a mim a um dos montes que eu te mostrarei. Mas espera aí, pastor. O texto é meio paradoxal. Por quê? Porque quando Deus diz para ele, pega o teu filho, teu único filho, ele já tinha Ismael. Aleluia. Que história é essa que Deus está falando? Pega o teu único e me oferece se ele já tinha um filho chamado Ismael. Pergunte por que isso, pastor? Porque todas as vezes que Deus for tratar de você, Ele vai tratar usando do que tu ama. Verdade. Pura verdade. Se Deus vem para Abraão e diz para ele, me dá um filho, ele daria qual? Ismael. Ele não daria Isaac, porque Isaac ele amava. Aleluia. Mas Deus conhece o coração do homem. Aí Deus faz o quê, Diácono Adilson, quando quer tratar o homem e tem uma obra profunda com o homem? Antes tu andava por onde tu queria, mas agora tu vai andar por onde meu vento te enviar. Ô, glória! Calma que eu já estou terminando. Aleluia. Em uma das suas marcas principais, ele está desenvolvendo o seu ministério e vai entrar em uma das principais cidades que estavam sob o governo de Roma. Quando a Bíblia chama a região de Decápolis, Decápolis nada mais era do que 10 principais cidades da região de Israel que estava sob a tutela administrativa de Roma. Quando Jesus entra naquela cidade desenvolvendo o seu ministério, Jesus atravessa o rio Mar e uma grande multidão, após ele atravessar o mar, vem de encontro dele e trazem a ele um surdo. Por que surdo? Porque na linguagem de quem é mudo não existe o mudo, existe o surdo. Porque normalmente quem não fala é porque não escuta. Verdade. E o texto diz, calma irmão, já estou terminando. O texto diz que ele está no meio da multidão e alguém dá uma ideia para ele, ó. Ele está precisando de um milagre, porque as pessoas sabiam que Jesus curava mesmo e continua curando. Tanto Jesus curava que teve um momento que Jesus entra numa cidade e o texto diz que ele cura todos os doentes daquela cidade. Jesus aposenta os médicos da cidade. Assim, acabou, não tem ninguém mais doente aí, está todo mundo curado. Glória a Deus. O texto diz que pegam o moço, tragam a Jesus e diz a ele, coloca as mãos sobre ele, para que ele seja curado. Aí Jesus, não, o mistério aí é diferente. Jesus pega ele e o aparta da multidão. Aleluia. É, pastor, é. Porque tem coisas que eu e você queremos
Mas para que aconteça, Deus tem que nos separar. Verdade. Glória a Jesus. Verdade. Calma, que eu já vou pregar. Calma. E quando Jesus nos separa, existem alguns problemas que começam a acontecer. A primeira coisa que acontece quando Jesus nos separa é as pessoas nos chamar de metido. Verdade. Falar que a gente mudou. Que não somos mais o mesmo. Verdade. E outro dia eu encontrei uma irmã e ela falou assim: você não é mais o mesmo? Eu falei: não sou mesmo não. Porque depois que Jesus assume o comando, nós passamos a ser um novo homem. É verdade. Jesus, uma parte da multidão, porque um dos critérios para o milagre é a separação. Tudo que é separação na Bíblia aponta para, diga comigo, santificação. Santificação. Diga forte, santificação. Pastor, Santificação. o que eu faço nesses dias? Se separa. Aleluia. Pastor, se separa. E tem até um conselho para quem quer se separar ainda mais. Para motivação de quem quer se separar ainda mais. A Bíblia diz assim, faz o seguinte: quem é sujo, se lambreca mais. Mas quem é limpo, se limpa mais. Aleluia, Deus. Jesus os separa do meio da multidão. E quando Jesus os separa do meio da multidão, pergunte: o que acontece, pastor? O que Mais acontece? forte, irmão. 1, 2, 3. O que acontece? Jesus pega os seus dedos e coloca nos ouvidos do homem. E logo depois que Jesus pega os dedos e coloca em seus ouvidos, Jesus tira do seu cuspe, da sua saliva e passa na língua do homem. Ô, general. O que ele precisava? Diga comigo, de falar. De falar. Diga, de falar. De falar. Aí o texto diz que logo após Jesus passar o cuspe na língua dele, Jesus fita os olhos aos céus, suspira e diz: Éfata. A Bíblia foi escrita em hebraico e em grego, em algumas partes em aramaico. A expressão Éfata é uma expressão em aramaico que traduzido significa abra-te. Diga comigo, abra-te. Abra-te. Não grita e diga, vai abrir. Vai abrir. Diga, Éfata. Éfata. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Glória a Deus. Aí o texto diz que ele não falava claramente. Por que ele não falava claramente? Porque ele não escutava. Não existe mudo, existe surdo. Porque uma vez que a pessoa é surda, ela não? Ela não? Porque ele não tem dicção. Ele não tem dicção. Não sabe escutar, não vai falar. E por que antes, apesar do que ele precisava era falar, por que Jesus põe os 2 dedos nos ouvidos dele? Para ele ouvir. Para ele ouvir. Mas logo Jesus, depois de colocar os dedos nos ouvidos dele, coloca o dedo na língua. Para que ele não fosse movido com a boca por aquilo que ele escutava. Coisa linda. O que Jesus queria dar para ele? Essência na sua língua. Aleluia, Jesus. Para que ele pudesse abrir a boca e falar, apesar que agora ele está falando, ele abrir a boca e falar direcionado por Deus. Glória a Deus. Não era mais para que ele falasse motivado por aquilo simplesmente que ele estava escutando. Por quê, pastor? Porque tem pessoas que são mestres em falar aquilo que ouvem. Verdade. Pastor, e nem tudo que se ouve é para se falar. Desse jeito. Aí Jesus faz o quê? Vou santificar os teus lábios, para que você não fale motivado com o que você escuta. Por quê, pastor? Porque tem muita gente que perde bênção por falar demais. Verdade. Meu Deus. É verdade. Tiago, escrevendo uma das suas epístolas, a palavra epístola traduzido significa pequena carta. No capítulo de número 5 diz que a língua é o menor órgão do corpo. O homem tem 5 principais sentidos: visão, audição, olfato, tato e paladar. Ele precisava de um milagre na língua. Mas Jesus, eu preciso tratar dos seus ouvidos.
para que você tenha controle emocional daquilo que você escuta. Aí quando Deus está separando ele da multidão, é para que ele entendesse que ele não podia falar demais. Porque tem pessoas que abrem a boca demasiado. Estou terminando. Tem pessoas que abrem a boca demasiado. Fala demais. E quer ouvir uma verdade? Uma das grandes bênçãos de Moisés, ele perdeu porque se excedeu emocionalmente. Posso falar ou fico quieto? Pode falar. Cuidado que esse negócio de desabafar não é para crente, não. Coisa linda, Jesus. Crente não desabafa. Crente faz o quê, pastor? Crente ora. Glória. Aleluia a Deus. Ô, glória! A Bíblia diz, clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. A Bíblia diz que nós temos membros no nosso corpo. Temos um pequeno órgão que, apesar de ser pequeno, é capaz de incendiar uma floresta inteira. Verdade. Existe uma pergunta que eu preciso fazer para você nesse culto de ação de graça. Como é que você tem utilizado a sua boca? Coisa linda, E a Jesus. Bíblia ainda diz mais. Eu gosto de Bíblia. Vem comigo, eu gosto de Bíblia. A Bíblia diz que a fonte que jorra água boa Eita glória! não pode jorrar água ruim. Verdade, Jesus. É, pastor, é porque é pelo fruto que se conhece a árvore. Desse jeito. A figueira era frondosa, mas não tinha Fruto. figos. Ô Deus. Aí Jesus vai e o amaldiçoa, e a amaldiçoa, para que dela não nascesse mais fruto. Precisamos refrear nossa língua. Quando Jó está diante de todas as tempestuosas que ele estava vivendo, depois do último grau da sua luta, a mulher dele vem a ele e diz, ainda continua retendo sinceridade diante desse Deus? O amaldiçoa e morre. Aí ele diz assim, ó, como fala uma louca, assim fala tu. Vai buscar esse termo no original e você vai ver. A palavra louca na Bíblia significa, sabe o quê? Pergunte o quê, pastor? Jó está dizendo para ela, assim como fala uma infiel, fala você. Verdade. Porque se tu fosse fiel, tu estaria entendendo o processo. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz que se nós temos controle sobre sobre a nossa língua, nós teremos controle sobre todo o nosso corpo. Sabe por quê? Deus te deu uma boca para abençoar. É melhor ficar quieto, né, irmão? Deus não te deu boca para ficar falando mal de pastor por aí. Coisa linda, Deus não te deu Jesus. boca para ficar falando mal de igreja de ninguém. Deus não te deu boca para ficar falando mal de ninguém. Deus não te deu boca para ficar compartilhando de conversa suja com ninguém. Aleluia! Porque quando Deus quis subir o profeta Isaías de nível, ele profeticamente adentra a sala do trono, e quando entra na sala do trono, o trono diz, eu vi diante dele os serafins. A palavra serafim significa seres que ardem como fogo. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o seu rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. Quando ele vê isso, ele diz, ai de mim que vou perecendo. Porque sou um homem de lábios impuro. Deus estava o chamando como profeta. Profeta não anda fofocando. Profeta não xinga palavrão. Profeta não desabafa. Coisa linda, Profeta Jesus. não deixa sobressair as suas emoções. O seu velho homem morreu no batismo. Ô, Depois que glória. você saiu das águas, tu é uma nova criatura. Não pode se cochear em 2 pensamentos. Ô, nem glória. 2 caminhos. Ou a palavra da vida está na tua boca, ou a palavra da morte está na tua boca. Santo! Quem serve? Ó Deus, ó Baal! Ô, glória! Aí a Bíblia diz que quando ele
e impuros. Deus, não tem problema não, porque se eu te chamei como profeta, eu sei fazer a operação, a cirurgia. Um dos serafins voou, trazendo nas mãos uma tenaz com uma brasa tirada do altar. Aí ele diz: e quando o serafim voou na minha direção, trazendo na mão uma tenaz, ele tocou nos meus lábios. Ô, glória! Depois que ele tocou nos meus lábios, ouvi-se uma voz que dizia: perdoado te são os teus pecados. Ô, glória! Purificada a sua vida. Jesus está com os discípulos. Dia de sábado, entra no templo e está comendo o pão da propiciação. E os fariseus e os escribas estão olhando aquilo. Eu estou sentindo Deus aqui. Eu não sou sensacionalista, nem preciso. Deus, tu és Mas santo. acaba de entrar dois seres todos de branco aqui. Ô, glória! Alamantobi canto como naragasuremana. Santo! Tu está em guerras, está em lutas que tu quer abrir a boca, quer bater boca, mas Deus está dizendo para você: te darei vitória com a tua boca fechada. Não é o justo que se justifica, mas é Deus que o justifica. Obrigado, Jesus. Deixa falarem o que quiser, não importa o que estão falando. Quem tem que ser a luz é você. Ô, glória! Jesus, eles olham para Jesus e dizem assim: mas não se deu que é sábado e ainda come o pão da propiciação? E outra coisa, se os seus discípulos não lavam a mão para comer, não é? Jesus olha para eles assim: né? Vocês estão preocupados de eu estar comendo sem lavar as mãos? Lembra do que fez Davi? Quando teve fome? Entrou dentro do templo e comeu pão? Em verdade vos digo que o que contamina não é o que entra, É o que sai. é o que sai. O que está atrapalhando o processo não é o que Deus está falando, mas é a maneira como você está abrindo a sua boca. Jesus eterno. E para terminar, senão o pastor vai puxar meu palito aqui. Meu Deus, que coisa linda, hein? Deus nos reuniu aqui nesta noite para dizer: tem um anjo posicionado na sua frente. Ele foi enviado para guerrear o teu favor. Obrigado, Jesus. Seja lá o que for, a ordem de Deus é que você fique de boca calada. Quer ver o agir de Deus com pressa? Quer ver Deus trabalhar na tua vida e fazer o que tu precisa com urgência? Olha para o seu irmão com cara de profeta. Olha para ele e diz para ele assim: ó, a ordem de Deus para você, ó. Aleluia, Deus. Meu Deus. Senhor, fomos lá. Moisés, fomos lá. Espiamos a terra. É boa. É lã, mana, leite e mel. Mas tem os filhos de Anaquins, que nós nos sentimos gafanhotos na frente dele. Aí o texto diz que Caleb fez calar o povo diante de Moisés. Não entendi, pastor. Cuidado com pessoas que estão perto de você e falam demais. Eita glória. Porque se você é daqueles que refreia sua boca e não fala tanto, mas tem perto de você pessoas que abrem a boca e falam demais, tu vai pagar o preço por essas pessoas. Eita Jesus. Se você não tem caráter, eu tenho que falar porque é Deus que está mandando. É, Se Jesus. não tem caráter para mandar elas ficarem quietas, então sai de perto delas. Senão, tu pode perder a tua bênção. Jesus Tu vai lindo. ver Deus, ou tu vai ver a bênção se sair das suas mãos. Eu não sei o que você veio buscar aqui nesta noite, mas a ordem de Deus para a tua vida nesta noite é: fique quieto. Aleluia. O povo de Israel, fique de pé. Glória a Deus.
O povo de Israel está diante do mar. Está diante do mar. Quando eles olham para trás, o faraó está vindo. É, pastor? Por que isso, pastor? Porque Deus nos conhece. Quando Deus quer nos fazer crescer, Ele nos tira da zona de conforto. Verdade. Por quê, pastor? Porque Ele sabe que na zona de conforto a gente afrouxa. Mas quando a perseguição começa, aí a gente lembra do que a gente tem que fazer. Ah, pastor, estou numa guerra que eu não estou sentindo vontade de orar. E quem disse que tem que sentir vontade para orar? O crente tem que orar. A Bíblia diz que Faraó está vindo a perseguição. E escute o que eu vou te dizer. Estou com meu corpo todo arrepiado aqui. Está vindo a perseguição. Ah, não é chave de carro não, pastor? Está vindo a perseguição. E como é que nós vamos vencer, pastor? Oh, meu Deus. Como é que os poderes da terra vão se dobrar diante do Deus que servimos? Da igreja. Como é que vamos vencer as afrontas satânicas que o diabo tem levantado contra nós? Jesus entra em Gadara. Preciso parar, Jesus. Jesus entra em Gadara. Tem um menino, um jovem, endemoniado, a ponto de ninguém ter controle sobre o demônio que se apoderava do rapaz. Fazia ele se bater, a ponto da sociedade não ter controle. O que eles fazem? Amarra ele em correntes e leva ele para perto de um cemitério da cidade. Quando Jesus vai se aproximando dele, o diabo reconhece quem está vindo. Diz: por que vieste me atormentar antes do tempo, Jesus Cristo de Nazaré? É assim mesmo. O que Jesus fez, pastor? Segurou na cabeça dele, entrevistou ele, sapateou, rodou. Jesus: sai dele! E o texto diz que imediatamente ele o deixou. É, pastor, é. Porque crente não ganha o diabo no grito. Verdade. Ganha o diabo debaixo da autoridade. Glória a Deus. O diabo não tem medo de diploma, o diabo não tem medo de conhecimento, o diabo não tem medo de cor, de estatura. O diabo respeita a autoridade. Quanto mais de boca calada você fica, mais Deus te enche. Aleluia, Deus. Sabe por quê? Aleluia. Deus mandou falar, tem que falar. Aleluia, fala aí. Olha para ele e diz: Deus não quer Deus não quer que você seja que você seja. o problema. Deus quer que você seja a resposta. Deus quer que você seja a resposta. Aleluia. Você já percebeu? Foi citado aqui todas as vezes que um governo, alguém, uma família, um homem, uma mulher, alguém que tem conhecimento da vida está com um problema, ele vai buscar quem é a resposta. Glória a Deus. Aleluia. Se tu tá dentro do problema, se tu faz parte, Deus está mandando falar, irmão, não sei porquê, mas eu tenho que falar. Se tu faz parte do emaranhado, se tu tá envolvido na fofoca, na bagunça, e tem unção de Deus, mas está no emaranhado, está envolvido, ninguém vai te ver como referência de solução. Verdade. Então Deus quer que você fique de fora. Deixa as coisas acontecer. Tu tá vendo o erro, mas não é para você fazer nada. Jesus não mandou tu fazer nada. Jesus lindo. Jesus não mandou tu se intrometer em conversa que ele não te deu ordem para se intrometer. Coisa linda, O Jesus. que eu tenho que fazer? Fique quieto. Até que alguém fale. E aí agora? Eu vejo que tu é homem de Deus. Glória a Me Deus. dá uma resposta. Aí tu fala: não me meto na vida de ninguém, mas já que você perguntou, senta aqui pra gente conversar. Aleluia, Jesus. Olha pra ele, aperta a mão dele, aperta a mão dela. Jesus, que Deus coisa não quer linda. Deus não Deus que não você seja o problema. Deus quer que você seja a resposta. Verdade. Aleluia. E tem muita gente que é crente, que tem unção, que tem chamado, é homem de Deus, mas está sendo o problema. Glória a Deus. Sabe por quê?
É homem de Deus, tem até chamada, mas é muito emotivo. É verdade. Ah, não, Obrigado, não consigo Deus. ver isso quieto. Eu tenho que ir lá. Eu tenho que ir. Vai mesmo, sem homem de Deus. Vai mesmo. Isso, continua. Não. Vai mesmo lá. Vai, você é justiceiro de Jeová. Jesus se denominou, né? E Jesus precisa de advogado Coisa linda, agora, hein, Jesus? Coisa linda. Jesus precisa de advogado agora, é? Meu Deus, que Fique coisa linda. quieto! Faraó tá vindo lá! O mar tá na frente! A Bíblia diz! E aí, Senhor, o que eu faço? Por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel que marche. Moisés, quando o povo marchar na minha direção, eu tenho uma resposta para você. Os egípcios que hoje viste, nunca mais vereis para sempre. Como é que termina o texto? Alguém lembra aí? Alguém lembra aí? Não lembra Todos não? eles morreram. Êxodo 14. Abre aí. Para terminar, abre aí. Êxodo 14. Obrigado. O Senhor pelejará por vós e vós calareis. Para alguém que está aqui, Deus manda dizer: existem problemas que tu nunca mais vai ver, mas se tu se calar. Glória a Deus, aleluia, Pai. Sabe aquele problema que Deus está quase resolvendo e a pessoa vai lá e deixa as emoções tomar conta e Deus, estava quase resolvendo, mas já que tu se intrometeu, então olha o problema de novo ressuscitando. É assim mesmo. É assim, desse jeito. Ah, pastor, mas quem não é visto não é lembrado, mas às vezes Deus quer que sejamos esquecidos. Desse E a jeito. gente não está entendendo. Alguém pode me responder por que Deus mandou o povo de Israel para o deserto aqui? Quer que eu te diga biblicamente por que Deus mandou o povo de Israel? Vai lá, lê a Bíblia e você vai descobrir. Deus levou o povo de Israel para proteger o povo, porque o povo não tinha maturidade para guerrear. Deus olhou para o povo e disse: são menino, escravo a vida inteira, não tem maturidade nenhuma. Quando vê um inimigo vindo belicamente poderoso, vai correr em direção do Egito de novo. Então deixa eu os levar para o deserto para os proteger. O pior estágio de um homem de Deus, uma mulher de Deus, quando Deus tem que levar ele para o deserto para o proteger e não para o preparar. Porque o estágio, o deserto do preparo é diferente do deserto do livramento. Meu Deus. O Aleluia, deserto da preparação é Deus dizendo: tu está aqui porque tu vai crescer, tu vai mudar de Glória a fase, Deus. tu vai mudar de estágio. O deserto do livramento é aquele deserto que Deus fala: não era para você estar aqui, mas por você ser muito menino, Glória falar a Deus. demais, não entender meus propósitos, eu tenho que te proteger, eu tenho que te resguardar. Tu é muito humano ainda. Teu barco está muito na beira. Desse Eu jeito. já mandei tu mergulhar e tu Glória. não entende. Fica com conversa. Eu tenho que falar, Jesus. Meu Deus, a hora, 10h05. Fica com conversinha no WhatsApp que não agrada a Deus. Fica olhando as coisas de uma maneira como Deus não está ordenando. Aperta a mão de 3 ou 4 pessoas e diga para ele: a ordem de Deus para você é: cala-te. A ordem de Deus para você. Obrigado, Deus. Aplauda ao Senhor por essa palavra. Pastor, e se eu calar, o diabo não vai se levantar, não? Vai se levantar. Com certeza. Aí é que ele vai se levantar mesmo. Porque ele quer mexer com a tua estrutura. Mas e aí se eu calar e ele se levantar? Deus vai pelejar pela tua vida. Glória a Deus. Deus vai pelejar pela tua vida. Quem entendeu o que Deus está falando? Glória a Deus. Coloca a mão no seu coração que eu quero orar. Glória a Deus. Senhor, nesta noite eu quero te agradecer Glória a Deus. Aleluia, pela vida do Jesus. teu povo. Aleluia. Senhor, eu sou pequeno, eu não tenho papai. condições de Sim, nada. meu Deus. Meu Deus, se o Senhor não for comigo, eu não posso nada. Mas eu acredito na tua plenitude aqui. Porque a nuvem da tua glória, Senhor, está aqui. Eu quero te agradecer e te engrandecer. Que o teu nome seja Daiane. exaltado, glorificado, honrado, magnificado.
Dá força ao teu filho, dá controle ao teu filho, dá os frutos do Espírito ao teu filho, à tua filha. E não nos deixe perder a nossa bênção por conta de nada. Não deixe que a nossa natureza, Senhor, arranque de nós a bênção que o Senhor tem para nós. Que possamos sair daqui deste lugar hoje, da casa do nosso irmão Fernando, que fez este culto e ação de graça com o propósito de te glorificar. Não permita que venhamos perder o que recebemos. Entregamos a nossa vida em tuas mãos. Entregamos os nossos problemas nas tuas mãos. Entregamos os nossos adversários nas tuas mãos. E te agradecemos pelo teu poder, pela tua justiça. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia, Jesus.